Olá, crianças! Eu sou a professora Marina. Estamos aqui para uma aula de ciências e hoje nós vamos falar sobre matéria e energia. O que será matéria, né? Será que é aqueles conteúdos que a gente diz, eu vou estudar matemática, eu vou estudar geografia? Não, não estou falando desse tipo de matéria, né? Isso aí são disciplinas. Nós vamos falar do que é matéria. E o conceito, né, mais usado para matéria é que matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, né? Esse é o conceito mais conhecido, mais utilizado sobre o que é matéria. Então, se matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, o que pode ser essas matérias, né? Com esse conceito em mente, podemos afirmar que o ar, os metais, a água, as árvores, a grama, os móveis, as plantas, as estrelas e até você são exemplos de matérias, mas os sentimentos como o amor, a bondade, a alegria, o ciúme, a raiva e assim por diante não podem ser considerados matéria, né? Ou seja, matéria, por exemplo, o ar, né? O ar aqui nós dizemos que é matéria. Mas, professor, ele ocupa um lugar? Bem, você já tentou ver, né, uma bolinha, um balão, por exemplo. Quando você pega o balão, você enche de ar, né? Então, aquele ar, ele está ocupando aquele espaço dentro do balão. Por exemplo, um outro exemplo, a bola, né? A bola aí que você brinca, essa bola sem ar, ela fica murcha, certo? Igual o balão sem ar, ele fica murcho. Mas quando a gente coloca ar, ele ocupa o espaço que está ali dentro. Então, o ar também é considerado, né? Considerado uma matéria. Outra coisa que é matéria, né? A grama, né? A grama também é uma matéria. Nós podemos dizer que ela ocupa um lugar, olha só, aqui. Todo esse espaço, né, desse terreno está com a grama. Então, ela está ocupando todo esse espaço. Outra coisa, a água, né? Você vê aqui, ó, um copo vazio, né? E aí, um copo com água. Então, a água, ela ocupa o espaço. Ouviram só? Ela tem ocupando aqui um espaço. As árvores também, né, são exemplo, né, de matéria, porque ela também está ocupando lugar no espaço, né, a matéria. Nós temos aqui, olha só, todos os instrumentos de metal, ferro, ouro, né, todos esses metais também são considerados matérias, porque eles também ocupam espaço, olha só. Eles têm volume, eles têm massa, né? Então, eles ocupam um lugar. Todos os móveis, utensílios. Então, se você olhar ao seu redor, você vai ver que você vai encontrar muita matéria, né? No sofá o sofá da sua casa, o rack, né? Aí, tudo, a mesa, as cadeiras, cama, guarda-roupa, tudo vai estar ocupando um lugar. E também os planetas, professora. Os planetas, as estrelas, os satélites, tudo é matéria, tudo está ocupando um lugar. E também, né, nós, seres humanos, todas as pessoas, os animais, né, os nossos bichinhos de estimações, todos os seres vivos, eles são matérias, eles ocupam um lugar no espaço. Então, nós podemos dizer que praticamente tudo, né, é matéria. Então, o que não é matéria, professora? Por exemplo, quando eu estou triste, né, esse sentimento, eu não consigo pegar, eu não consigo colocar ele em nenhum espaço, então ele não é matéria. O som que sai da nossa boca, ele não é matéria, porque eu não consigo, olha só, eu estou falando, eu não consigo pegar e guardar, colocar em um recipiente o som da minha voz, ou o som de uma música, o som de uma buzina. Isso não é matéria, porque nós não conseguimos
colocar ele em um espaço, né? São coisas invisíveis, nós podemos dizer, e que não ocupa, não consegue. Se eu colocar o som da minha voz num balão, o som da minha voz vai encher o balão? Não, ele vai continuar vazio. Apenas se eu soprar ou se eu encher com uma mangueira de ar é que ele vai ficar cheio, né? Então, por isso que ocupa um lugar no espaço, né? Matéria é tudo que ocupa um lugar em um determinado espaço, que nós podemos usar também o termo um local, né? Porque vocês confundem muito espaço com local. Então, o espaço é o mesmo nesse sentido que local, né? Tá bom? Certinho? E toda matéria, ela é feita de átomos. O que são esses átomos, professora? São partículas muito, mas muito, muito pequenas, que não dá para enxergar a olho nu. Ou seja, se eu olhar, eu não consigo ver esses átomos, né? Eu não consigo visualizar a olho nu, porque eles são muito, muito pequenos. A matéria pode passar por transformações físicas e químicas. As transformações físicas não alteram a composição da matéria. Um exemplo é quando amassamos o papel. Aí temos uma folha de papel amassada aí do lado, né? Ela continua sendo papel, apenas sua forma mudou. Já as transformações químicas alteram a composição da matéria, ou seja, os átomos do material, que estavam ligados uns com os outros de uma forma, trocam de lugar e formam nova substância. É o que acontece quando queimamos o papel. Aí olha aí a imagem do papel queimado. Já alterou, né? O papel não está mais branquinho. Se você pegar no papel queimado, ele vai soltando, não é isso? Então já mudou aí a substância física dele. Propriedades físicas dos materiais. Então, nós temos aí também algumas propriedades que nós vamos estudar agora. Os materiais usados nas atividades humanas podem ter diferentes origens. Quando estão disponíveis na natureza, são chamados de materiais naturais, né? Os humanos são capazes de produzir recursos que não são encontrados na natureza. São os materiais artificiais, como o plástico, né? Os plásticos, eles são artificiais. Então, eles são construídos pelo ser humano. E isso são materiais, né? Cada material apresenta características próprias, algumas das quais são chamadas de propriedades físicas. Essas propriedades nos ajudam a reconhecer e diferenciar os materiais, assim como a decidir qual deles é melhor para cada atividade que desejamos desenvolver ou o objeto que desejamos produzir ou utilizar também, caberia aqui, né? Vejamos algumas propriedades físicas da matéria. Existem várias, mas nós vamos ver algumas aqui, tá bom? A propriedade física dos materiais, a densidade. Característica que relaciona a massa e um objeto feito de determinado material, como o volume que ele ocupa. É uma propriedade específica de determinados materiais e pode ser usado para identificá-los. Por exemplo, aqui, agora veja aqui comigo, né? Eu tenho, para a gente mostrar aqui, eu tenho 2 copos com água. Vamos ver aqui, 2 copos com água. Esses 2 copos com água, eles estão com águas puras, né? Não tem nenhuma mistura com ele. Nós vimos, né, que quando nós misturamos, nós alteramos, né, a substância da matéria. Veja bem, o que tem? Essa água aqui, ela pura, ela tem um tipo de densidade, mas ela misturada ao sal ou algum outro produto, muda a densidade dela. Veja bem, olha, a cor já alterou, não foi? Nós já alteramos. Se nós utilizarmos, né, pegarmos aqui um ovo e nós colocarmos ele dentro dessa água que está pura, o que vai acontecer? Observaram? Ele afundou. Mas o que será que vai acontecer com essa? Nós percebemos que o ovo, ele tem uma densidade maior
do que a água pura, né? A água cristalina, ele tem uma densidade maior, por isso ele afundou. Já aqui a água misturada com sal, vamos ver o que acontece, né? A gente poderia usar o mesmo ovo, mas é para vocês verem, ó, o mesmo ovo para ver a diferença. O que aconteceu agora? O ovo ficou na superfície, olha só, né? Ele não afundou quase, ele ainda tá aqui, ó. Se eu for afundar, ó, ele volta, ó. Eu jogo ele e ele volta. Porque a densidade da água com sal é maior, né? É muito maior. Perceberam a diferença? Então, densidade, ela consiste, nós podemos dizer, num volume, né? Num peso que esse produto, esse material tem. Observe aqui uma outra experiência que nós vamos fazer de densidade. Nós temos aqui o óleo, o mel, né? O mel. Vamos colocar aqui um pouco de mel. Vamos colocar aqui um pouco de água. Olha só o que acontece. O mel, ele, quando a gente colocou, ele misturou um pouquinho, mas o que aconteceu logo em seguida? Ele ficou embaixo e a água ficou acima, né? Agora nós temos o óleo de cozinha, que nós utilizamos aí para fazer nossos alimentos, né? Veja bem o que vai acontecer. Viram pequenas partículas? Olha só. Né? Nós temos aí pequenas partículas, mas logo depois o que vai acontecer? A água, ela vai continuar toda e o óleo subiu. Ou seja, o mel, ele é mais denso que a água. A água é mais densa que o óleo. O óleo ficou sobre a água, né? E se nós pegarmos aqui uma bolinha de gude, uma peteca, e nós colocarmos, vamos ver o que vai acontecer? Nossa, afundou, foi para o fundo, perceberam? Por quê? A bolinha de gude, ela é mais densa, ela tem um peso maior, um volume maior, um peso maior que o mel, né? E se nós colocarmos uma uva, o que vai acontecer? Percebam que ela não desceu para o mel, olha só. Ela ficou na água, né? Ela ficou sobre o mel. Se eu pegar aqui uma tampinha de caixinha de leite, dessas caixinhas de leite que a gente compra no mercado, vamos ver o que acontece. Olha só, eu vou ajudar aqui porque ela tá afundando aos poucos, né? Mas eu vou dar uma ajudazinha. O que aconteceu aí? Perceberam? A bolinha de gude desceu, a uva ficou na parte da água, sobre o mel. E o que aconteceu aqui com a tampinha? Ela ficou sobre a água, então ela é mais densa que a água. E ficou no meio do óleo. E aqui eu tenho um pedacinho de isopor. Olha só. O que vai acontecer? Será que o isopor vai afundar? O isopor, ele não afunda, olha só. Ele é menos denso que o óleo. Então, aqui é os níveis de densidade, né? Certinho? Deu para perceber aí a diferença? Então, a densidade nós podemos comparar com o peso, né? Mas nós chamamos de densidade. Então, quanto mais denso for um objeto, mais peso, mais força ele vai ter. Quanto menos, ele vai ficar na superfície. Assim, nós vimos aqui que a água ela é mais densa que o ovo, né? Por isso que o ovo flutua. Assim como o mar, né? O mar morto, né? As pessoas não afundam nele, porque ele tem uma densidade maior do que o peso das pessoas. Certinho, nós finalizamos por aqui e eu te vejo na próxima aula. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Nela você pode rever essas aulas quantas vezes você desejar. Até mais!